Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spyer. Bom dia e bom sábado, Brasil. Foi uma semana de montanha-russa nos mercados. Lá na Bolsa de Chicago, os grãos começaram em alta e terminaram em baixa ou perto do 0 a 0. Por exemplo, a soja foi e voltou nessa semana lá na CME. Terminou com 0,1% de alta na semana. Primeiro, subiu com o anúncio da compra da China de 14 cargas de soja americana. Primeira compra depois do tarifaço. Depois caiu com os traders pensando, desconfiando, considerando a sustentabilidade do apetite chinês pela soja americana, dado que a soja brasileira está barata. O milho foi igual, subiu, mas virou e caiu. Mas foi pior, fechou a semana caindo 1% lá na CME, com maior aversão ao risco nos mercados e dados da economia americana que saíram e foram ruins. Tinha subido primeiro porque as vendas ganharam tração, mesmo sem as compras da China. A cotação do trigo também oscilou em Chicago nessa semana. E terminou com alta de 0,1% em meio à maior oferta, principalmente na Austrália. Tinha subido com uma possível primeira compra chinesa desta safra que acabou se confirmando. Aqui em Nova York, onde eu passei a semana fazendo reuniões, o açúcar terminou com queda semanal de 1,20%, pressionado por uma nova projeção da Organização Internacional do Açúcar, indicando um excedente global para a safra 2025-2026. Já o café arábica estava bem positivo na semana, mas mergulhou quase 2% na sexta-feira aqui em Nova York e terminou a semana com perda de 0,15% depois do anúncio aqui nos Estados Unidos do fim do tarifaço contra o café brasileiro. Vai, Torinho! Vamos para as notícias. Os exportadores comemoraram a remoção das tarifas de 40% pelos Estados Unidos a mais de 60 produtos agrícolas brasileiros para mercadorias embarcadas a partir do dia 13 de novembro. O Secafé diz que vai trabalhar para reduzir os impactos que o setor sofreu desde 6 de agosto, quando o tarifaço sobre o Brasil foi anunciado pela Casa Branca em Washington e que, segundo eles, foi muito significativo para os produtores. Vale dizer que o café solúvel não foi incluído no pacote de isenções do Trump. O setor de frutas reagiu com alívio à derrubada do tarifaço. Manga, melão, laranja, mamão estão entre as frutas que agora têm tarifa zero. Só que a uva não apareceu na lista. Já o segmento de carnes afirmou que o fim do tarifaço reforça a estabilidade do comércio internacional. O setor de pescados, por outro lado, que exporta 300 milhões de dólares para os Estados Unidos, ficou frustrado, porque não está na lista de isenções. A queda nas exportações de carne destinada aos Estados Unidos, o que gerou perdas estimadas de 700 milhões de dólares entre agosto e outubro, foi compensado pelo aumento das vendas para outros mercados. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo. O agronegócio brasileiro vive um dos momentos mais expressivos dos últimos anos e deve alcançar receita recorde, touro de ouro, mesmo sobre o impacto do tarifaço dos Estados Unidos. As projeções indicam que as vendas externas podem atingir 170 bilhões de dólares em 2025, impulsionado pela forte demanda de mercados asiáticos e latino-americanos. A Reuters noticiou que a China comprou pelo menos 14 cargas de soja dos Estados Unidos na segunda-feira, na maior compra, pelo menos desde janeiro, e a mais significativa desde o acordo fechado entre os Estados Unidos e China. Além disso, a China reservou 132 mil toneladas de trigo branco para ser entregue no ano que vem. É a primeira venda de trigo dos Estados Unidos para a China desde que começou a novela do tarifaço.
A Conab e o IBGE divergiram sobre a safra de grãos do Brasil em 2026. Enquanto a Conab projeta um crescimento de grãos, o IBGE indica retração da safra. As maiores divergências estão nas estimativas para a segunda safra da soja e do milho. O IBGE projeta uma queda de 3,7% na safra geral em relação a 2025, que vai ser recorde. Já a Conab vê uma alta de 3,3%. A mantiqueira entrou no mercado de ovos aqui nos Estados Unidos com a compra da Hickman's Egg Ranch. A empresa americana fica sediada no Arizona e é uma das 20 maiores do segmento aqui nos Estados Unidos. A União Europeia confirmou a retomada do pré-listing para a habilitação de um processo menos burocrático de exportadores de ovos do Brasil. A Cerradinho Bio, que quer aproveitar o máximo de energias entre os negócios de etanol e cana-de-açúcar e milho para multiplicar os seus resultados, não descarta a possibilidade de fazer um IPO, de abrir o capital, de ter as suas ações listadas na B3. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York. Viva o agro! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spyer.